A gente queria falar um pouco, a Trievia já nasce no mundo digital, ela nasce há 1 ano e meio atrás e trabalha hoje com soluções e ferramentas que podem ajudar a qualquer empresa a ser mais eficiente e tirar proveito dessa rede que traz tantas possibilidades de negócio. E para falar um pouco mais sobre o tema do marketing digital, convidamos Jorge Dolce, CMO e cofundador da 247 Ads. Bom dia. Na verdade, eu tenho aqui um tema árduo de falar sobre cenário econômico e digital em 20 minutos. Então, vamos correr um pouquinho aqui para conseguir tentar passar toda a mensagem aqui. Se eu tivesse um único slide, esse seria a mensagem para passar. Somos otimistas em relação ao mundo, somos otimistas em relação ao Brasil. Rio de Janeiro tem alguns problemas, né? A gente está vivendo aí nas últimas semanas bastante dificuldade, mas existe grandes oportunidades e o mundo digital cada vez mais se mostra, né? Não é mais um futuro, será? É uma realidade presente, a gente vai falar um pouco sobre isso. As grandes crises que sempre o mundo passou, fundamentalmente foram crises em função de inflação no mundo. Inflação por diversos problemas, seja guerra, seja custo de capital, seja fome, seja problemas de alguma forma relacionados a esses 4 fatores que estão aqui. Que, na verdade, a gente vai explorar cada um deles dizendo que, nesse exato momento, nós estamos vivendo um cenário de prosperidade mundial e que, salvo algum problema externo, tem tudo para a gente continuar vivendo essa prosperidade. Custo de capital, né? Hoje sobra dinheiro no mundo. Hoje faltam boas ideias, tem excesso de capital no mundo, né? O que aconteceu após 2008, quando teve a crise, né, nos países envolvidos, que os bancos centrais tiveram que injetar violentamente capital, né? Então, hoje, só para ter uma ideia, os balanços dos bancos centrais saíram de patamar de 5 trilhões para 15 trilhões, quase 15 trilhões. Então, sobra dinheiro, consequentemente, os juros no mundo estão muito baixos, né? Ou seja, as pessoas estão buscando oportunidades para investir em coisas que vão trazer rentabilidade. Quem tiver projetos bons vai conseguir capturar parte desse dinheiro aqui. Esse é um reflexo, né? A taxa de juros, pegando aqui um exemplo, a taxa de juros americana nunca teve tão baixa, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, nós estamos falando de 10% ao ano, né? O Brasil hoje está comemorando, aí vai chegar uma Selic abaixo de 7%. Os Estados Unidos está vivendo anos com taxa abaixo de 1%. Agora estamos começando a subir lá devagarzinho, mas excesso de capital, não tem problema de capital. Alimento, que sempre foi outra grande fonte de problema no mundo, né, por causa da fome, da crise dos alimentos, esse problema também foi resolvido. A tecnologia, o agrobusiness, hoje faz com que a produção de alimentos cresça numa taxa superior à taxa da população. Nós temos um problema de distribuição, ou seja, tem áreas que têm muito alimento e tem áreas que estão passando fome ainda no mundo. Ou seja, o mundo ele tem essa dicotomia, mas a grande produção de alimentos ocorre, já é uma realidade hoje, e o Brasil surfa muito isso, né? O agrobusiness hoje é o que sustenta a nossa economia e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E pensando em futuro, né, as áreas que ainda tem para serem exploradas no mundo, o Brasil é uma fronteira agrícola, ou seja, a gente ainda explora pouco da nossa área. Já somos uma potência agrícola e ainda temos muito espaço para crescer. De fato, o Brasil é o celeiro do mundo e vai continuar sendo. Energia é outro problema, que sempre gerou crise, né? O preço do petróleo explodia e tinha uma falta de uma recessão nas economias desenvolvidas, anos 70, anos 90, tivemos sérios problemas. O avanço tecnológico permitiu que novas reservas fossem descobertas ou reservas que já existiam que pudessem ser comercialmente exploradas, né, economicamente viáveis, né? É o pré-sal no Brasil, é o shale gas nos Estados Unidos. Aqui é um exemplo do que aconteceu a partir do momento que começaram a explorar o shale gas nos Estados Unidos, explode a produção. Os Estados Unidos hoje não depende mais de importação de petróleo, é autossuficiente. Pelo contrário, pode até exportar, só não exporta porque preserva as reservas deles pensando no futuro. Mas aqueles problemas que a gente viveu no passado, o petróleo vai acabar, o petróleo vai para 200, 300, 400 dólares, ninguém vai ver mais isso. É fato que a gente está vivendo uma era de queda de preço do petróleo e vai se manter a preços baixos, ou seja, esse problema de energia
ele não vai ter mais. E, além disso, a matriz energética está shiftando para uma matriz cada vez mais limpa. E os investimentos que estão ocorrendo em energias renováveis já é o dobro que se investe em uma matriz clássica, né, de carvão, de petróleo. Então, não só hoje o petróleo, o carvão é muito barato e vai permanecer barato, como no futuro, né, os investimentos brutais que estão sendo feitos, seja pela China, pela Europa, pelos Estados Unidos e até um pouco pelo Brasil, vai garantir essa manutenção de preços muito baixos. Ou seja, não teremos crise por causa de preços de energia no futuro. E, por fim, falando do trabalho, que também sempre foi outra fonte, né, as guerras geram escassez de mão de obra ou doenças, né, as grandes pestes que reduziam brutalmente a capacidade produtiva de um país porque não tinha mais mão de obra disponível, fazia com que os preços subissem, gerando inflação. Esse também é um outro problema que a gente hoje tem uma vantagem e uma dificuldade. A vantagem é que a robotização, inteligência artificial, o digital, isso está aumentando brutalmente a produtividade das empresas, das fábricas, dos processos, pressionando, por um lado, o custo o valor do trabalho. Então você vê, né, a produtividade subindo e salário se mantendo. Você não tem esse crescimento como você tinha acompanhando, sempre que você aumentava a produção, subia salário. E tem uma outra dificuldade, que é a mudança da matriz de trabalho. Ou seja, tem uma série aqui de profissões que, num curto espaço de tempo, serão substituídas. Né? Essa coisa de milhões de pessoas sendo empregadas em call center, esquece, isso vai desaparecer. Automação, há uma série de atividades que serão cada vez mais substituídas pelos robôs ou pela inteligência artificial, pelas máquinas e tudo mais. Então, como é que a gente vai empregar essas pessoas? Né? Como é que a gente vai conseguir gerar oportunidades de trabalho e de renda para essa população? Mas pressão nos preços através do trabalho não vai ter mais. Então, não vamos ter crise de energia, não vamos ter crise de capital, não vamos ter crise por alimentos, não vamos ter crise por escassez de mão de obra. As crises serão outras. Isso aqui é a mesma coisa. Os investimentos de robôs cada vez mais só faz aumento de produtividade. Não vai ter mais crise? Vai ter crise. Crises não vão deixar de existir. A questão toda é que as crises serão outras. E, infelizmente, hoje, né, no mundo que a gente vive, nós temos alguns loucos aí pelo mundo e que a qualquer momento pode acontecer uma crise. Então, não serão aquelas crises clássicas, serão crises por outros motivos. Né? Amanhã, depois, o Trump acorda com uma dor de barriga e declara guerra, ou o coreano faz a mesma coisa, aperta o botão errado e explode uma bomba. Sabe lá o que vai acontecer. Então, o ponto é, somos otimistas com o mundo está crescendo, a prosperidade econômica está acontecendo de forma gritante, né? Pegando um proxy, bolsas americanas ou europeias sobem há 9 anos consecutivos, nunca houve esse ciclo de crescimento tão grande. E isso tudo está gerando oportunidades no mundo como um todo. Bom, falando um pouquinho de realidade brasileira. O Brasil voltou a crescer. Né? Nós estamos saindo aí da maior crise, né, que a gente teve, da maior recessão. Né? Nunca um país como o Brasil, nos últimos 100 anos, teve praticamente aí 3 anos, né, de recessão tão grande. Mas, independente da crise política, institucional, nós vamos voltar, nós vamos sair dessa. Já começamos a sair e a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores que mostram que nós estamos saindo dessa crise já. Só um detalhezinho, tem uma notícia que saiu ontem, depois eu posso até compartilhar, falando sobre isso aqui. Foram destruídos quase 500 bilhões de reais por causa dessa recessão. É como se 2/3 do Brasil, né, se você fosse fazer um mapa do Brasil, 2/3 desaparecesse. Nós deixamos de produzir. Olha a quantidade de riqueza por causa de barberagens e corrupções e outros problemas aí. Bom, falando um pouco sobre PIB, né, como eu comentei. Nosso palestrante um pouco antes falou sobre o momento dos 7,5%. Né? Maravilha se o país pudesse continuar crescendo a taxas chinesas como cresceu naquele ano. Mas o que aconteceu, né? Porque não é só o problema dos 2 últimos anos, mas é a tendência de queda. Né? E dizem nas más línguas que até esse 0,5% foi meio fajuto aí, que era para ter sido negativo, e, enfim. Mas nunca nós tivemos isso aqui. A base hoje é tão baixa, né? A economia está tão deprimida que qualquer estímulo na economia vai fazer ela crescer. Por isso que o 2017 ele vai crescer, né? O efeito estatístico vai crescer e a gente está começando a sentir isso.
E o 2018 a gente começa a voltar para patamares, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de 2,2, eu particularmente acho que a gente cresce mais. Se a gente fizer um 2017 bem feito, né, arrancar o ano de 2018 bem, fizer as escolhas políticas corretas para o ano que vem, acho que a gente tem tudo para retomar a taxa média aqui nos 3,5, 4, né? Potencial existe. Vamos falar um pouquinho sobre os primeiros sinais que mostram que a economia brasileira está de fato retomando o trilho. Inflação, né, essa barbeiragem que a gente teve aqui nos últimos anos, né, está se refletindo agora uma queda brutal de inflação. Eu acho que não é só uma inflação estatística, mas é uma inflação que a gente começa a sentir, né, seja no supermercado, seja no comércio, você começa a perceber que os preços não é que estão crescendo a taxa devagar, alguns começaram até a cair, né, fruto dessa recessão brutal que a gente teve. E mais do que a inflação corrente de 2017, mas é pensando no 2018, porque sempre a história da expectativa de inflação. Então, quando a gente olha aqui a expectativa para 2018, isso aqui é a inflação mês a mês, ou seja, a estimativa mês a mês do que se espera para 2018. Não só a inflação está baixa, como vai permanecer baixa, e já se fala em patamares até abaixo de 4%. Né? É inédito que vai ter que acontecer, que o presidente do Banco Central vai ter que escrever uma carta pública se desculpando porque nós vamos ficar abaixo da meta. Que bom que nós estamos abaixo da meta, né? Mas o cuidado é que o remédio, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Eu acho que a gente exagerou um pouquinho nos juros aí nos últimos anos, estamos pagando um preço agora que vai gerar essa estilingada para frente. Então, não só a inflação, como nós temos dados concretos para cair, que estão caindo já, como a capacidade instalada do país. Isso aqui é a recessão pura e dura. Isso aqui olha, 82% é normalmente o parâmetro que se usa de capacidade instalada de utilização. Nenhuma empresa consegue trabalhar 100% o tempo todo. Ela trabalha nessa faixa de 80, 85%, porque você sempre tem uma máquina em manutenção, você sempre tem um investimento novo ocorrendo. O Brasil trabalhou nos últimos anos aqui brutalmente abaixo da capacidade instalada. As fábricas vazias, com máquinas instaladas. Olha o capex que as empresas gastaram que não estavam produzindo, porque não tinha quem comprasse. Então, mesmo que a gente acelere, ainda tem um espaço brutal para crescer. Então, isso mostra que nós vamos ter que remar muito para voltar para o patamar que nós estávamos lá em 2011, 2012, antes dessa grande crise. Mas que tem espaço para crescer. Taxa de desemprego, né? Nunca visto. Sempre se falava, né? Nunca antes nesse país tivemos 12% de taxa de desemprego, 14 milhões de pessoas desempregadas. A boa notícia é que isso aqui começa a virar, né? Ou seja, inverteu. A primeira medição pós-crise ali, né, pós-pico, poxa, talvez foi sorte, a segunda consolidou, a terceira, de fato a inflação começou a cair, a taxa de desemprego começou a cair e aí começa a ter uma massa salarial novamente sendo criada, que é fundamental. Porque se você começa a ter menos desemprego, você começa a ter mais emprego, você começa a ter mais salário, você começa a ter mais consumo, você entra num ciclo virtuoso da economia que a gente tanto precisa. Isso aqui é fundamental, a retomada dessa massa salarial. Para os empresários, para os investidores terem confiança de novo em investir no país e voltar a crescer. Bom, usando um pequeno proxy, né, a gente fala muito aí de o país, né, a bolsa está subindo, a bolsa é um proxy, não é? Só para 2 dados aqui de bolsa. Um é a linha verde, né, é a confiança. E a linha amarela é bolsa. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, você pega lá a crise mexicana, a crise italiana, a crise da Grécia, a crise nos Estados Unidos, toda vez que o índice de confiança do consumidor estabiliza, para de cair e começa a voltar, a bolsa dispara. Está acontecendo isso no Brasil. A economia não tem ainda os sinais de vitalidade que justifiquem uma bolsa a 76 mil pontos. É sempre um leading indicator, né? Está sempre na frente. Mas é um sinal que essa retomada veio para ficar. Essa retomada é séria, não é voo de galinha. Brincando um pouco com a bolsa, já que a gente falou, isso aqui é um gráfico da Bloomberg que mostra de 98 até 2018, até 2 dias atrás. Separando por alguns ciclos aqui. Primeira eleição do Lula ali, 2002. O mundo vai acabar, a bolsa, né, despencou, foi para 10 mil pontos. Olha a criação de riqueza de 10 mil pontos até o pico aqui em 2008. Multiplicou por 7.
E o país cresceu. Né? E todo aquele fantasma de medo, né, do governo, o que vai acontecer, não se mostrou e, pelo contrário, a gente cresceu. Veio a crise, o mundo inteiro despencou, a Bolsa aqui também veio junto, e aqui começaram os nossos problemas, quando outros países fizeram o dever de casa, reduziram a máquina do governo, se reestruturaram, fizeram políticas fiscais sérias. A gente aqui foi para vamos estimular consumo, vamos, né, política dos campeões, vamos dar crédito subsidiado, vamos artificialmente baixar os juros. E sim, a Bolsa surfou um pouquinho disso aqui, a economia fez aqueles picos que a gente mostrou lá, mas na prática não tinha fundamento. E isso mostrou essa queda. Ou seja, levou de 2008 até agora, 2017, para voltar para o patamar. Quase 10 anos perdidos aí. Quando a gente olha e fala assim, puxa, tá bom, né? A Bolsa está tentando antecipar. Poxa, se a gente bateu agora 76 mil pontos, será que a gente, né, bateu no pico? Fazendo uma brincadeira simples. Pega 76 mil pontos e reajusta. Pode escolher um indicador. IPCA, CDI, Selic, dólar. Esses 76 mil pontos aqui, onde deveriam estar? Qual deveria ser o valor da Bolsa hoje? Quase a 150 mil pontos. Então, de novo, brincando, né? Eu gosto muito dos números. Se daqui você fez de 10 a 70, multiplicou por 7, se no Vale aqui você chegou a 35 mil pontos, e nós estamos em 76, você já dobrou, você tem potencial para ir mais quanto? Mas isso aqui só vai acontecer se as políticas fiscais, econômicas e as escolhas dos nossos governantes forem sérias. Mas o potencial é brutal. Tem muito caminho para a gente trilhar. Mas o Brasil não é de médias, né? A gente fala assim, tá bom, o Brasil vai crescer 0,5%, pode crescer 0,8%, 0,9%, mas infelizmente você tem uma federação crescendo a taxas totalmente diferentes. Você tem um agrobusiness arrancando a taxas, por exemplo, aqui em Mato Grosso, quase 6%, taxas chinesas, né? E você tem um Rio de Janeiro junto com Alagoas, onde o PIB vai cair, onde o desemprego continua. A gente continua, acabou de sair o pesquisa semana passada, a taxa de desemprego continua crescendo no Rio, a gente continua perdendo vaga. Continuam sendo destruídos os empregos, a massa salarial não cresceu. Então, não vale nada, a gente tem que conseguir utilizar esses dados, essa massa de dados, né, o que a gente chama de Big Data, para tomar decisão, para gerar riqueza. Para tomar decisão relevante, as empresas precisam utilizar essa grande massa de dados que é disponível, muitas delas públicas, muitas delas em função de investimentos de ações de marketing digital, conhecendo os seus clientes. Hoje eu acho que o desafio para um profissional de marketing ele é, por um lado, muito mais fácil, porque eu tenho muito mais informação sobre o cliente, sobre onde ele está, o que ele faz. Por outro lado, eu tenho muito mais competição, né? Eu brinco que antes, quando um cliente me pedia para fazer uma propaganda, né, você ia lá, contratava um comercial de 30 segundos na Rede Globo, você sabia que você tinha X milhões de pessoas assistindo. Hoje, primeiro, as pessoas já não assistem tanto televisão como assistiam, ou assistem em horários, ou em plataformas que não é a TV. E muitas vezes assistem a TV no tablet, com o celular do lado, ou seja, você está competindo multicanal o tempo todo. Então, o desafio é cada vez maior, por isso é necessário utilizar cada vez mais inteligência. Vou dar uma acelerada aqui, senão vão cortar meu microfone. As ferramentas digitais permitem, como eu falei, capturar muito mais informação. Você consegue ter muito mais acesso a quem é o seu cliente, onde ele está, o hábito de consumo dele, o que ele está buscando. Com isso, você consegue naturalmente influenciar a decisão de compra, né? Quem aqui não estava surfando na internet, buscando um bilhete para a Europa, para férias da Disney, e de repente, uma semana depois, nossa, apareceu um anúncio no meu computador sobre aquilo que eu queria. Aquilo ali é técnicas de marketing, né? Retargeting, né? Você buscando, mapeando o teu prospect e influenciando a decisão de compra dele em função da mídia, porque a mídia, quando ela é inserida de maneira suave, mas
quando ele precisa, é muito mais efetiva do que uma mídia genérica, né? Você faz um anúncio no jornal hoje, quem está lendo? Eu não sei. Eu faço um anúncio na internet, eu sei exatamente quem viu, quem não viu, onde viu, através de que device, com que operadora, a que horas. Se era homem, se era mulher, sabe lá o que era. Mas a gente consegue saber. Então isso permite ser muito mais efetivo. Os investimentos de marketing digital só fazem crescer. As empresas, os investidores, os empresários que ainda não perceberam que essa revolução não é que vai acontecer, ela já está acontecendo. E cada vez mais não é uma mídia alternativa, é a mídia. Ou seja, você antigamente fazia uma campanha de mídia e você complementava com o digital. Hoje a matriz se inverteu. Você faz uma campanha de mídia digital e você complementa com mídias auxiliares. Você complementa em função do produto, da demanda do mercado, para você dar mais relevância à sua campanha. Mas é fundamental. Quem aqui não estiver ainda participando ativamente dessa estratégia ou dessa utilização das ferramentas de marketing digital, te garanto, está perdendo dinheiro. E numa crise, numa recessão como a gente está vivendo, todo mundo aqui quer otimizar o seu orçamento, quer fazer mais com menos. E mobile é mobile, né? Eu acho que, se tiver uma palavra aqui para falar, cada vez mais eu tenho que investir no mobile, porque provavelmente aqui alguns de vocês esqueceram a carteira em casa, mas o celular eu garanto que não esqueceram, né? 99% aqui das pessoas devem ter um celular no bolso, ou 2, ou 3 até. Se não tem, ou porque é marciano, alienígena, ou porque é convicto por religião, não quer ter celular. Nos dias de hoje. E mais do que isso, né, é que não é só celular, é multiplataforma, é multicanal. Vou dar uma corridinha aqui. Ninguém mais olha uma mídia apenas ou só desktop ou só mobile, é multiplataforma. Quando eu falo multiplataforma, eu falo celular, é televisão, é desktop, é tudo. Ou seja, talvez eu possa ser um extremo, né, porque eu tenho 2 celulares, meu tablet, meu computador, mas cada vez mais isso é comum. As pessoas estão interagindo na sociedade dessa forma. E as empresas têm que perceber que se elas quiserem atingir o consumidor, os prospects para os seus segmentos, elas precisam utilizar dessas ferramentas. Em função do tipo de navegação, das necessidades, você acaba fazendo um uso mais intensivo ou não de uma ferramenta. E mais do que isso, se você se concentra apenas numa ferramenta, você às vezes perde e exclui alguns segmentos. Então, por exemplo, 26% do público de 15 a 24, são dados reais, é mobile only. Se eu não fizer mídia em mobile, eu estou perdendo parte desse segmento. E ao mesmo tempo, se eu abandono o desktop, tem um segmento aqui que ainda faz um uso extremamente relevante. Então a gente fala mobile only para um certo segmento. Mas tem um outro perfil de idade, de tipo social, que requer uma estratégia multiplataforma. Nós não estamos ainda num momento que é uma única plataforma. Eu acho que talvez, vamos pensar o que vai convergir lá na frente. Agora, a vantagem, a beleza é que quem é multiplataforma consome mais. Isso é uma oportunidade para as empresas. Como eu falei, o profissional de marketing ele tem desafios, vantagens e desvantagens nesse momento, porque eu tenho que montar uma estratégia para atender o perfil e a necessidade das empresas, pensando em uma estratégia end-to-end, aonde ele vai estar, utilizando que ferramenta, em que momento. Porque a mídia ela tem que ser pertinente à plataforma, à necessidade de uso que ele tem. Então isso torna a complexidade, o que a gente brinca, né? Eu vou fazer uma mídia, dependendo, eu tenho que ter 140 formatos, né, diferentes, tamanhos de tela, tudo mais. Isso torna uma estratégia muito mais rica, mas mais complexa. E aí as empresas de marketing digital, elas estão aqui para apoiar, né, os clientes, os empresários, como é que a gente faz isso de uma forma mais profissional. Como eu falei, né, hoje a quantidade de informação que você tem sobre os seus clientes, quem eles são, onde eles estão e como falar, como interagir com eles é brutal. Agora, essa massa de dados que está sendo capturada, né, toda vez que você faz o uso do Waze, o Waze está mapeando onde você está, para onde você está indo, que hora você está levando, com que celular você está utilizando, essas informações todas, né, usando o Waze ou o Google, ou o e-mail que é gratuito, mas na verdade você está dando permissão para ele ler o teu e-mail, né? Quando você usa um Gmail, você está dando permissão para a Google saber o conteúdo dos teus e-mails. Está
está no contrato lá. O Facebook é a mesma coisa. Quando você usa o teu login do Facebook para se logar em outro lugar, ele está fazendo essa rede de onde você está. Isso tudo é uma maravilha, né? É um grande playground para um profissional de marketing poder trabalhar. Trabalhar de forma que você otimize os resultados. Para terminar, 2 slides. Se você não sabe o que é isso, não tem problema, estamos aqui para ajudar vocês. Mas esse é o linguajar do mundo digital hoje. Né? A gente sai daquela coisa de eu vou comprar veiculação, não, eu vou comprar performance. Nós, as agências de marketing, vendemos hoje performance. Você paga a veiculação, eu não ganho nada. Você vai pagar, eu vou ganhar se eu converter cliente para você. Esse é o grande barato. Eu saio daquela coisa de eu vou vender espaço no jornal, eu vou vender um comercial. Não, não. Eu vou vender uma performance. Se as empresas conseguirem capturar clientes, conseguirem vender mais, as agências ganham. Então, as agências que saíram na frente, pensando do ponto de vista econômico, do ponto de vista empresarial, são as empresas que vão perdurar lá na frente. Né? As agências que têm performance são aquelas que acabam gerando, né, cada vez mais recorrência. Porque ninguém mais quer investir apenas em veiculação, orçamento, simplesmente fazer marca. Você quer performance, você quer converter venda, você quer produzir mais. E para aqueles que ainda não acreditam no potencial do marketing digital e na realidade, pegando um exemplo, isso aqui é um proxy do mercado americano, né, dados até 2016. Ou seja, é uma realidade. O investimento em propaganda no meio digital já supera os outros meios. O Brasil ainda não chegou nesse ponto, mas vai chegar em breve. Né? Ou seja, os outros meios, os outros veículos tradicionais de comunicação, não é que vão desaparecer, eles vão encontrar o seu perfil, mas a sociedade cada vez mais vai ser influenciada por investimentos em mídia digital. Isso está ocorrendo nos Estados Unidos, está ocorrendo na Europa, está ocorrendo nos mercados mais maduros e vai acontecer muito em breve no Brasil, onde a maior parte da verba publicitária vai caminhar para o mundo digital. Muito obrigado.